Peraí, deixa eu Bom tirar. dia. Peraí. É legal que já tem abertura, né? Boa noite, bom dia, boa tarde para todos os que nos acompanham aqui no Rainhas do Sabá. É lua cheia e estamos de volta aqui. Primeiramente, vou dar as boas-vindas às rainhas. Boa noite, Petrúcia. Oi, Cássia. Oi, Agatha. Oi, Lua. Oi, todo mundo. Boa noite, Lua. Serena. Boa noite, Cássia, boa noite, Agatha, boa noite, Petrúcia, boa noite, pessoal. Boa noite, bom E, dia, sei lá, né? e agora eu dou as boas-vindas à nossa convidada desse sabá, Lady Agatha. Boa noite, Agatha, tudo bom? Olá, rainha! Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que está assistindo. Que delícia estar aqui, gratidão. Lady Agatha é jornalista, pós-graduada em dança-terapia, bailarina, pesquisadora e professora de danças e cultura cigana e expressão corporal desde 2011. É membro do Conselho Internacional de Dança, CID, um órgão pertencente à Unesco, e do Corpo Associativo da Câmara Oficial Espanhola de Comércio do Brasil. Também realiza atendimentos e ministra aulas e vivências de dança-terapia. Desenvolveu seu método próprio chamado Corpo Sentir, resgatando a sacralidade do corpo através do despertar na dança. Desde 2016, é condutora do Círculo de Mulheres Rosas de Vênus, alinhado ao trabalho com o sagrado feminino, e ministra o módulo A Dança como Medicina no curso de capacitação de geradoras de Círculo de Mulheres e Saberes Femininos, idealizado por Cláudia Bano, das Flores de Gaia. Uma super convidada, né, para o nosso tema de hoje, no qual nós vamos falar de arte. A arte, tanto a arte que nós conhecemos como música, poesia, teatro, dança, como a arte da bruxaria. Afinal de contas, a bruxaria também é chamada de arte, né? Então, para começar essa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como a dança, o teatro e as artes em geral estão ligadas a diversas formas de espiritualidade, incluindo o paganismo. Muitos deuses têm histórias ligadas à arte. São patronos da arte e a própria bruxaria também é chamada de arte, como a gente já falou. Vocês fazem essa relação entre dança e espiritualidade? Eu vou começar dando a palavra à nossa convidada, Lady Agatha. Agatha, você faz essa relação entre dança e espiritualidade? Olha, mulheres, com certeza. Eu acho que a gente não consegue desatrelar uma coisa da outra. Primeiro, porque o corpo ele é um templo, já começa por aí. Então, o corpo, por ele ser sagrado, tudo que você faz é com ele, né? E para ele é um ato sagrado. Quando a gente fala sobre arte, então mais ainda, porque eu vou falar do meu departamento da dança, né? A dança ela é a manifestação criativa mais antiga do homem. Então, o homem, através do seu corpo, da sua mensagem corporal, ele fala diretamente com os deuses, com o universo, enfim. Então, eu acho que não tem como fazer uma coisa separada da outra. Então, tanto nas minhas práticas pessoais, quanto com o trabalho de dança-terapia, a espiritualidade ela está mais do que ligada, ela está atrelada. E você, Petrúcia, qual sua ligação? Você fez teatro, né, Petrúcia? E você fala bastante como o Dionísio era um patrono seu, né, ligado a teatro e tal. Conta um pouquinho dessa história, da sua história para a gente e como a arte está atrelada à espiritualidade para você. Eu acho que não é à toa que a gente fala que bruxaria é arte e arte, né? Porque tem uma coisa de talento envolvido em todas essas coisas e tem onde que está esse talento, né?
Porque a arte também, as pessoas vão, às vezes a gente nasce e nunca desenvolve um talento que tem para desenhar, para pintar, para escultura, para dança, para teatro, para poesia. Tem tantas áreas, né, de arte e sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, porque meus pais são muito artísticos. Então, meu pai sempre gostou muito de música e toca violão e tinha muita roda de música na minha casa quando eu cresci. Mas ouvia-se muita música também na casa, de vários estilos musicais. E minha mãe é artista plástica. Então eu cresci com a minha mãe pintando, com a minha mãe fazendo coisa. Ela também tinha uma coisa meio com decoração, com artesanato, né? Mas ela pintava figurativo primeiro, e aí depois ela foi estudar abstrato, e tudo isso, então, pais que me levavam a vida inteira em abertura de vernissagem, museus, blá. Então, isso faz muita diferença, você crescer sendo exposto a essas coisas. Faz muita diferença na gente aprender a apreciar aquilo. E quando eu me tornei jornalista, que essa é a minha profissão original, eu era jornalista de cultura. Então, eu cobria arte. E aí eu já conhecia os artistas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul por conta da minha mãe. Conheci o pessoal da música underground, os roqueiros, tudo, porque eu era desse meio, frequentava. E de cinema também, porque eu frequentava os bares e as coisas onde eles estavam. E eu acho que tem essa outra relação também do bruxo com o artista, que está sempre um pouquinho mais à margem. A gente fala do artista como famosinho. Isso é uma parcela, assim, ó, ínfima dos artistas que chegam nesse nível, né? Os artistas mesmo estão no underground, são um pouquinho à margem da sociedade, têm horários um pouco diferentes, são mais esquisitos, têm um modo de vida visto como libertino, ou o que é pelas pessoas, combina demais com a maneira que os bruxos também são vistos. E eu acabei estudando teatro por alguns anos, e fiz teatro muitos anos, né? Então tenho uma formação como atriz e dedicava meus espetáculos a Dionísio, né? Para que ele abençoasse a minha entrada, a cada performance era para ele, para esse Deus do teatro. Mas tem vários, né, que eu penso, a gente vai falar acho que depois, mas enfim, tenho essa relação e foi legal. Uma vez uma amiga minha, artista plástica, em Chicago, veio ver uma peça minha e saiu encucada e me disse depois: achei muito interessante te ver, Petrúcia, assim, porque para mim a arte não se manifestava no corpo. A arte era só o que eu produzia com as mãos. Mas como ela me conhecia como pessoa e me viu tão diferente no palco, ela entendeu que aquilo era uma canalização, uma dar passagem, moldar o corpo, moldar a voz para uma outra coisa. E aquilo ficou comigo, aquele comentário dela. Muito legal. E você, Lua, como você vê essa relação entre arte e espiritualidade? Nossa, muito legal ouvir vocês, né? Porque eu também acho que faz toda essa diferença. Eu também cresci numa família com meu pai e minha mãe se conheceram no teatro, né? Fazendo teatro. O meu pai, ele que escreveu uma peça e que a minha mãe era uma das atrizes dessa peça, né? E é uma música, até hoje, é uma música do Santana muito importante, que meu pai conta muito legal, que quando viu a minha mãe dançando, minha mãe era toda sensual e tal, quando viu a minha mãe dançando, assim, se apaixonou por ela, e meu pai era cabeludão, tinha o cabelo até maior que o da minha mãe, meu pai era meio hippie, minha mãe era toda certinha, ela fazia teatro escondido dos meus avós, e aí eles se apaixonaram, ficaram juntos. Então, também, Petrúcia, eu também cresci num ambiente de música, de teatro, de tudo isso. Isso foi muito importante para mim, porque eu me lembro de pequenininha, as minhas brincadeiras eram fazendo teatro, as minhas brincadeiras eram de representação, né? Vivendo várias vidas. E eu me lembro de uma vez até pensar isso, falar assim, nossa, deve ser muito legal ter essa profissão, porque tem tanta coisa legal para a gente ser. E então, assim, o artista, o ator, a atriz, ela consegue ser um monte de gente numa vida só. E aí eu fui crescendo e tal, e muito cedo também enveredei para esse caminho. Então, me lembro na escola, eu sempre fazia peças de teatro. Quando eu fiz 12 anos, entrei numa escola de teatro, que é o Teatro Escola Macunaíma. Depois, quando eu fiz os 17 anos e tal. E fui fazendo isso na vida.
assim, mas muito mais como deleite, nunca trabalhei com isso. Eu acho que, não sei, é uma coisa que sempre fazia muito parte da minha vida, assim, sabe? E aí, assim, também muito cedo me descobri bruxa, é a relação. A relação, para mim, é muito clara. Além dessa questão que a Petrúcia trouxe da gente meio à margem, ou às vezes até totalmente, eu acho que tem muito dessa questão de moldar a realidade, de fazer a realidade. Porque quando a gente tá, e assim, eu gosto também muito de compor música, eu não canto nada bem, mas eu gosto, eu sou muito boa tocando, percussionista, eu pego muito bem, eu toco muito fácil, assim, coisas de percussão. Então, eu toco atabaque, toco tambor, vários tipos de tambores, chocalhos, eu sou muito boa nisso. Mas cantar é só uma negação. E gosto de compor, e componho bem. Tem uma filha espiritual minha também, que a gente sempre compõe juntas, assim, músicas para os nossos sabás, para as nossas coisas, a gente compõe juntas, porque a gente, sei lá, uma dupla que, sabe quando dá, tem um borogodó, assim, dá um match? Então a gente gosta de compor junto. Então é muito sobre isso, né? E assim, a forma como, eu não sei vocês, né? Mas assim, a forma como a gente estrutura os nossos rituais, tem muito da arte ali envolvida, tanto na estética como na forma de fazer também. E eu acho que isso tem uma influência da minha família. E loucamente eu sempre atraio pessoas que são desse meio. Acho que por ser bruxa e por ser tudo, eu sempre acabo atraindo essas pessoas. Então, o pessoal do Semente, uma galera canta, a galera. O Elfo, eu casei com o Elfo. O pai do Elfo teve uma banda, os irmãos do Elfo teve banda, todos eles tocam, então é muito comum ficar todo mundo sentado tocando, que você falou, Petrúcia, tocando, assim, então é algo muito comum, muito normal dentro da nossa vida. E eu sei que isso não é no geralzão, mas eu sempre acabo tendo relação com pessoas que são do mesmo jeito, assim, do mesmo jeito. E eu acho que a ligação está muito clara, né? Nos ritos, está muito clara na forma como a gente acaba se expressando. Eu acho que a gente acaba, eu acho que tem muito a ver. Tem um Eu livro da acho Márcia, diga. Você falou esse negócio de, eu acho que ter sido criada também exposta informa a maneira que a gente vai fazer ritual. Acho que sim. Eu acho que sim. E tem um livro da Márcia Frazão, que eu não lembro qual foi, que ela fala uma parte, uma coisa muito interessante, que é assim, que quando a gente quiser ouvir os deuses, né, existem muitas formas da gente ouvir os deuses, mas uma das formas da gente ouvir os deuses é a gente conversar com os artistas, é a gente ouvir o que os artistas têm para dizer. E eu acho isso o máximo, porque eu acho que tem muito a ver. Tanto que tem várias músicas que eu faço ligações direto com deuses, com situações, com épocas, então, que às vezes não é evidente, com bruxa, com bruxo, que não é tão evidente, mas para mim tá falando. E eu acho que os deuses falam comigo constantemente através da arte, assim, da música, do nada toca uma música. Então, eu acho que é isso mesmo, assim, a arte, por ter sido exposta, Petrúcia, muito cedo e continuar fazendo isso da nossa forma, do nosso jeito, a gente acaba realmente expressando a forma como a gente vai criar nossos ritos e viver a nossa vida. Então, é mais ou menos isso. Muito legal isso que vocês falaram. No meu caso, eu não era tão exposta assim, os meus pais não eram tão ligados da maneira como vocês falam dos pais de vocês, né? Embora gostassem, me influenciaram bastante a ler desde de pequena e tal. Tinha muito essa questão de leitura, de literatura, tinha muita facilidade. Eles compravam gibis para mim, livros e muita coisa assim. Mas eu fui uma criança muito ligada à arte, de música e de literatura, né? Porque tive aí essa influência e tal. E gostava muito de ver coisas ligadas à arte, mas música e literatura, principalmente, no meu caso, eram as que eu era mais afetada. Cheguei a fazer algumas peças de teatro na escola, mas não era tão forte quanto música e literatura, né? E minha mãe sempre fala que eu sempre gostei muito, desde pequena, e até as pessoas falavam, sua filha vai ser artista e tal, porque eu tinha toda essa vibe, assim, desde de pequena, Mas né? você tem cara mesmo, hein? Aí eu, durante, sei lá, uns 15 anos, eu dancei, comecei com dança do ventre e depois o tribal fusion também. Me dediquei bastante, me apresentei muitas vezes, dei uma parada faz algum tempinho, pretendo até, estou pensando em retomar a dança no ano que vem, se tudo der certo.
mas dancei durante muito tempo também, né? E eu acho que é uma coisa simbiótica, assim, até o fato de a gente chamar bruxaria de arte, e se a gente falar de paganismo, e não só no nosso quadradinho, né? Mas se a gente pegar outras espiritualidades, existem muitas espiritualidades que estão ligadas à música, né? Se a gente pegar a Umbanda, por exemplo, é tudo ligado com música, né? Você já começa o ritual, já tem atabaque, já tem as músicas. As músicas já estão ligadas com Pontos são a orações, né? ritualística. Exatamente, exatamente. Orações. Toda a ritualística, assim, a estrutura ritualística, tudo que vai acontecer está ligado à música, né? É a música que diz o que vai acontecer, né? É a música que fala que agora a gente vai rezar para a Zambi Maior, depois é a música que vai falar que vão vir os orixás, depois é a música que vai falar que vem os guias, né? Enfim, pegando só um exemplo, né? Até porque a Ágata é ligada, tá? Umbanda e tal. Então, acho legal, assim, e me lembro bem, porque já participei de diversas giras, então eu me lembro bastante. E outras tantas, né, que a gente tem muito. E eu acho que a bruxaria é muito ligada à arte, desde o começo de quando a gente fala de uma ligação com o xamanismo, que hoje é xamanismo, né, obviamente, aquelas pinturas rupestres que mostravam que as pessoas se faziam passar pelos animais para ter um entendimento do espírito daquele animal, e aí fazia aquelas pinturas e deixava ali isso tudo está muito relacionado, né? A magia simpática, né? Enfim. Então, fora o desdobramento disso, quando você tem ali em Creta, você tem todos aqueles desenhos que mostram, né, as pessoas cultuando deuses, e depois você vai para a Grécia, e no Egito também, né, você tem todos os desenhos, enfim. Eu acho impossível separar uma coisa da outra, né? É impressionante, assim. E aí eu queria... Não tem nem como separar uma coisa da outra, até porque, Cássia, eu acho que assim, tudo é manifestação de corpo, como eu disse, né? Tudo é sagrado, então não tem como desassociar uma coisa na outra. Eu queria fazer só aqui uma observação, pegando esse gancho da infância com a arte, com a música, né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam para mim, tipo, nossa, mas desde pequena você está na arte? E não. Inclusive, a maior surra que eu levei da minha mãe foi quando ela descobriu que eu estava fazendo teatro. Então, assim, eu apanhei horrores, horrores, assim. E não desisti, né? E continuei com esse caminho. Aí fui fazer teatro, continuei fazendo escondida, mas eu venho de um lar fadista, né? Então, assim, o teatro eu não podia, porque era coisa de vagal, eu lembro até minha mãe falando, né? Só que a minha avó cantava fado, meu avô tocava fado, então eu acabei indo para esse lado, a música, tudo bem, desde que fosse dentro de casa, né? Fora de casa não. E aí depois veio a dança e me tomou por completo, por completo. Não foi à toa que, só fazendo assim um adendo assim bem pessoal, quando eu fiz o espetáculo Horizonte Cigano, na hora que eu terminei, eu estava sozinha. Lembro que você veio falar comigo, eu estava sozinha, foi a realização de um sonho, né? E que foi um espetáculo que eu fiz com os meus alunos. E aí no final, estava sozinha no palco, eu olhei esse teatro já vazio. E a única coisa que eu falei, assim, para mim foi: a puta conseguiu. Só espero que o YouTube não corte nós. Maravilhoso. E aí eu queria saber agora de vocês se existem práticas artísticas nos rituais que vocês fazem. Vamos começar com a Lua. Lua, tem artística? Opa! Vocês fazem rituais artísticos? Tem práticas artísticas nos rituais? Conta. Ó, vou contar um pouquinho do que a gente faz que envolva arte, né? A música, eu acho que é algo que acho que todo mundo tem, né? Seja a música tocada, que você põe para tocar, que a gente acaba se conectando com a música tocada, né? Bota lá no amplificador e tal. Mas também a música que a gente toca, a música que a gente faz, assim, a gente usa bastante. O que a gente tem, assim, é que a gente não tem o hábito de cantar, né, e tocar músicas que não tenham sido feitas por nós. A gente não tem esse hábito, acho que porque normalmente agora a gente já não precisa fazer em todo, né? Mas a gente tem um repertório grande de músicas que a gente foi fazendo, não só eu,
A galera mesmo, às vezes eu pego alguém e falo, faz uma música aí para esse próximo, pro solstício. Aí sabe qual que vai ser as divindades que a gente vai trabalhar, né? Aí faz uma música. E normalmente essa música é a música que a gente utiliza para elevar, né? Para elevar todas aquelas energias ali, para movimentar tudo aquilo, para fazer a finalização ali do rito. Temos um hino do nosso clã. E foi muito legal, porque eu quero contar essa história para vocês, que acho que é bem legal, pode ser inspirador para alguns. Quando a gente fez, eu acho que fez 7 anos de existência, a gente estava, todo mundo falando assim, não, a gente tem que ter um hino, a gente tem que ter uma música que é nossa. Eu falei, pô, mas a gente tem um monte de música. Não, tem que ter um hino, tem que ter um hino. Aí eu falei, então tá, eu não vou fazer o hino, não. O que a gente vai fazer? Quem quer criar um hino, cria, e aí a gente põe em votação dentro do Semente, no círculo externo, e das pessoas que estavam no grupo de estudos na época lá. E aí a gente vota para ver quem ganha, né? E aí a gente fez isso. Aí algumas pessoas fizeram, e foi muito legal, gente, porque ganhou um hino, inclusive, da Rebeca, que é a minha filha, que tem quase 60 anos, que ela é uma mulher incrível, assim, uma mulher negra muito poderosa, muito ferrada. O hino que ela fez ganhou, e esse é o nosso hino. Mas foram hinos tão lindos que tem um outro que a gente chama de Hino dos Ancestrais, que ficou em segundo lugar, que curiosamente é um hino que fala sobre morte e vida, maravilhoso, porque afinal de contas o nosso clã chama Semente Ancestral, e esse é o hino dos ancestrais, a gente sempre canta quando tem a passagem de alguém, ou quando é a Noite dos Mortos, a gente canta e é muito emocionante. Um dia eu vou pedir para a Mari cantar para vocês, meninas, para vocês ouvirem, que é lindo, foi ela que fez. E aí a gente tem também um hino que ficou muito legal, que é o hino do Sementinha, que foi um hino que ficou com uma coisa muito lúdica, assim, então assim, a criançada canta, né? Porque ficou muito lúdico. Então, sim, a gente utiliza. E nos rituais, que são rituais de sazonalidade, assim, que a gente chama de sabás, festivais, assim, às vezes, não é sempre. Às vezes, a gente tem algumas tendo que a questão até mesmo da representação teatral, a origem é uma origem espiritual, né? A gente está falando de uma origem espiritual, do teatro e dessas artes. E a Petrúcia até trouxe o exemplo ali de se transformar enquanto está atuando, eu acho que isso é muito comum, dentro da nossa forma de prática espiritual. Então, não é sempre, mas às vezes a gente tem jornadas. Então, geralmente eu sinto ali quem que tem que trabalhar e com aquela divindade, então aquela pessoa ela vai canalizar aquela divindade, não é uma incorporação, às vezes pode acontecer, mas não é, mas essa pessoa canaliza, e normalmente é uma jornada, então são várias pessoas, e aí vai passando por aquelas jornadas, por aquelas divindades, né, aquela divindade sente, então não deixa de ser ter um preparo bem assim, pré ir para o palco, né, aquela preparação. Então, é mais ou menos isso assim que a gente tem dentro da nossa ritualística. Muito bacana. Eu gosto muito de usar música. Eu tenho playlists. Eu tenho playlist para Sabá, eu tenho playlist para Esbá, eu tenho playlist com o nome dos deuses. E aí eu vou juntando as músicas que têm a ver com os deuses, música com o nome dos deuses, música que eu acho que tem a ver e tal. Tem diversos deuses que eu criei playlists. E aí, quando eu vou fazer algum ritual, eu coloco a playlist daquela divindade. E eu acho que por ter muita ligação com deuses gregos, apesar de hoje eu trabalhar também com outros panteões, mas eu acho que é muito incrível, assim, né? Tem algumas coisas que a gente pode utilizar quando a gente vai se relacionar com essas divindades, como, por exemplo, eu tenho um livro que tem os hinos órficos, tem todos os hinos órficos. Então, qualquer divindade que eu queira trabalhar, tem ali o hino órfico correspondente daquela divindade, desde que, obviamente, eles tenham feito, né? E tem aquela banda da Daimonia Nymphe que musicou muitos hinos órficos, né? Então, não são todas as músicas deles, mas muitas músicas do Daimonia Nymphe são hinos órficos musicados. E aí é muito legal quando você pega um hino órfico e você tem a música. E aí você coloca a música, a pessoa cantando em grego, e você recita o hino para aquela divindade. Eles amam, né? Obviamente, né? Não preciso nem falar, né? Que eu acho que
eles são super ligados mesmo nesse tipo de arte, né? E nos rituais, nos sabás, a gente faz as playlists, a gente faz leituras de hinos, e, por exemplo, eu gosto muito de fazer a leitura da Carga da Deusa, que eu acho que é uma poesia, né? Assim, é uma coisa muito bonita, assim, né? Que você pode utilizar num esbar, enfim. Acho que bem legal e gosto bastante. Tem nos planos do meu coven a gente fazer algumas ritualísticas mais teatrais. Elas têm muita vontade de fazer, né, as meninas. E quando a gente ia fazer alguma coisa, aí entrou a pandemia, foi, não deu certo, mas quando possível a gente deve adentrar um pouquinho de fazer algumas coisas com mais utilização de arte, até vestimentas, né? Utilização de acessórios e fazer algumas coisas. A gente está nessa vibe de talvez fazer algo assim. Petrúcia, como é para você? Eu já participei de alguns rituais seus que tinham bastante coisa, né? Muito Não, legais, inclusive. entra a arte, eu tava me dando conta que, na verdade, o ritual vem o teatro e o ritual são quase que uma coisa só na sua origem, né? Porque tinha uma função catártica, inclusive o teatro, e ainda tem, para quem assiste, né? O filme, as histórias, elas nos trazem emoções, nos purificam, a gente vive através daquilo, né? Mas a dança, a música, o teatro, a poesia, tudo isso também faz parte da devoção. E tudo isso pode ser feito em oferenda aos deuses. Você escreve um poema, você compõe uma música, como estava dizendo a Lu, ou você cria a playlist, também é uma forma de ofertar. Eu fiz essa seleção musical especialmente para você, Hecate, né? Então, que nem mandava mixtape de presente para quem você gostava, você dava a fita, você faz a playlist pro Deus, essa aqui é para você, né? Nos nossos rituais, quando a gente faz rituais abertos, sempre tem uma bailarina convidada. E a dança é colocada como uma grande oferenda para a divindade que está ali. Então a bailarina é convidada. Já teve uma ocasião que a gente teve 3 bailarinas que criaram toda um trabalho para... Foi um ritual de Sekhmet, que tinha três faces de Sekhmet, vamos dizer assim, cada uma estava representando uma face, foi muito lindo. Então são sempre mulheres que são ligadas à dança do ventre, ao tribal, ao fusion, né? Que tem essa capacidade também, muitas vezes, de improvisação, e tem, acho que, uma relação nessas danças, né? Eu nunca tive ninguém, acho que não sei se a dança cigana, queria até que a Lady Agatha falasse para nós, se a dança cigana é muito específica de algum tipo de ritual, ou se seria aberta para ser chamada para um outro estilo, né? Como um presente para outros deuses. Eu gostaria de te ouvir daqui a pouco sobre isso, Agatha. E a gente faz desenhos também, faz artes manuais, em rituais, coisas, e você garanto que vocês também preparam coisas coloridas, fitas amarradas, isso também entra, né? Só que tem essa questão muito clara de que quando a gente faz uma coisa muito linda, né? Os pagãos, em geral, depois a gente queima. A gente tem que sacrificar. Você faz um troço arrasador de lindo e aí joga na fogueira para doer, assim, né? E essa é a nossa oferenda. Então já participei de um ritual que a gente fez um dragão, tinha um artista plástico que fez um puta de um dragão de papel machê, que todo mundo pintou coletivamente, que nós fizemos um Bumba Meu Dragon, uma cabeça de dragão, um lençol colorido, né, um pano colorido atrás dele, que era o corpo do dragão, e a gente dançava em volta da fogueira como o corpo desse dragão, e cada vez um levava essa cabeça. Foi queimada a cabeça do dragão, e 2 anos depois, a gente queimou a cauda do dragão. Esse pano que era para virar saia das mulheres não virou, foi participar de um outro ritual, virou um outro negócio, e a gente queimou esse pano num outro ritual também. Então, acho que faz parte como um sacrifício também, é fazer uma coisa muito bela e acabar ali, também não ter réplica daquilo, não ter nada mais onde aquilo poderá ser visto. Ô, Petrúcia, sabe uma coisa que eu também achei legal, e aí a gente faz também, você lembrou? As pessoas que estão em treinamento, a gente faz, assim, sempre faz um ato devocional em todo o ritual. E esse ato devocional é artístico. Por quê? Isso ajuda a pessoa, primeiro, a ela se soltar, porque um dia ela vai oficiar um ritual, né? Um dia ela vai fazer tudo ali.
Então, começa aí. Então, a gente até utiliza isso como uma forma de treinamento. Você vai fazer um ato devocional. Então, pesquisar quem são essas divindades, se conecta, tem que se conectar aí, que a gente já sabe antes quem vem, se conecta, tudo mais, e faz aí o ato devocional. Pode ser um poema, pode ser uma atuação ali. Então, isso é muito legal, é muito bacana você entregar a arte, né, o movimento para esses deuses, é muito lindo. Só queria comentar isso. Inspiração também é uma coisa divina, né? E a gente sempre, a arte depende de inspiração. Tem mais essa relação também sempre das duas. Awen, né? Que o pessoal fala, chama de Awen. É, o pessoal druida, né? Verdade. E você, Agatha, conta um pouquinho sobre ritualísticas que você faz dentro do seu trabalho com o sagrado feminino, enfim, do que você quiser, da sua espiritualidade. Eu vou responder essa questão da Petrúcia, que eu achei sensacional, porque assim, quando a gente fala sobre povos ciganos, e eu prometo não me alongar, porque é um assunto que se deixar eu vou falar até amanhã, que é minha paixão, meu tudo, né? E quando a gente fala sobre povos ciganos, os ciganos eles estão espalhados pelo mundo, né? Eles são mantenedores culturais, eles saem ali por volta do século 8, 9, ali do noroeste da Índia e vão embora. Em cada lugar vai ter uma cultura específica dentro da cultura cigana e dança da mesma forma. Falando sobre essa questão do culto, tem uma dança que chama Raqs el Kaulia, que nada mais é do que dança dos Kaulia ou do povo Kaulia, que são os ciganos do Iraque. E foi encontrado registros, né, indo lá na antiga Mesopotâmia, lá atrás no tempo, de mulheres com cabelos esvoaçantes, com quadris enormes e elas com vários escorpiões assim à volta delas. E aí, a dança Raqs el Kaulia, ela é uma dança que ela é inspirada, né, porque o cigano ele vai lá, pega a cultura local, coloca o tempero dele, então aquela dança já existia, e coloca esse temperinho e monta a dança deles. Então ficou a Raqs el Kaulia. Só que essa dança, que foi encontrado esses registros, ela era dedicada para. Então, até hoje, inclusive, tem um passo dessa dança Raqs el Kaulia que chama Básico de Inanna, que é um passo que ele vem, é o basiquinho da dança, que é a estrutura do pé no chão, então, dum, tatá, dum, e o pezão o tempo inteiro no chão, movimentos laterais que simbolizam a terra e o estremecer da terra. Então, isso está dentro da cultura cigana. Lógico que assim, não é tão falado, até porque nessa região você tem muitos ciganos muçulmanos, então foi uma coisa que ficou ali atrás do tempo. Mas historicamente tem, né? Então tem essa dança. Se a gente for falar até da dança, que é difícil a gente colocar em questão de registro histórico, porque os ciganos não deixaram nada registrado, né? Tudo que a gente tem em registro são do Gajos, que são não ciganos, mas se a gente pega a dança no noroeste da Índia, pegando a Caubélia, o povo da tribo Caubélia, eles têm um culto muito forte a Kali. Então, assim, tá na dança, tá na raiz da dança, né? Então, essa é só a observação antes que eu comece a falar várias coisas. E falando assim, agora do meu culto, né? Dos rituais que eu faço, e eu não chamo tanto de ritual, mas eu costumo chamar mais de vivência, né? Porque eu tenho mulheres que vêm de diversas religiões, então eu sempre prefiro a palavra vivência do que ritual, né? Porque para não afastar aquelas pessoas que são evangélicas, por exemplo. Dentro do círculo de mulheres, eu tenho 3 meninas que são evangélicas. Então, eu trabalho com esse termo vivência. A gente trabalha a dança bastante, e não só a dança como um corpo solto movimentando, mas o entendimento daquele corpo, né? Então, se eu trabalho movimentos de quadril, o que eu estou mexendo ali? Qual que é a sacralidade disso? Qual o significado disso? Qual que é a minha devoção? Né? Então, esse despertar do corpo. A gente trabalha com poemas, eu trabalho com a soltura de voz. Então, até as mulheres que não gostam tanto de se expor ou são mais tímidas, eu faço com que elas soltem a voz. Então, solta a voz na sua devoção, para aquilo que você acredita, independente do que seja, mas solta a tua voz, porque a voz ela vai fazer parte do corpo, é lógico, e a voz ela é uma arte. E ela precisa ser ouvida. Então, solta o que você tem de melhor. Nem que seja palavras soltas. E isso é uma coisa que eu faço no círculo também. Que são, não tanto na verdade do círculo, mas no corpo sentir.
que eu faço as meninas soltarem palavras, solta a palavra, independente de, assim, não tem significado, não precisa buscar um significado, mas solta, coloca para fora, porque a gente está em conexão o tempo inteiro, então, colocar isso para fora, colocar como uma oração, colocar como uma dedicação, independente daquilo que seja, mas fazer o corpo trabalhar ao seu favor e como uma oferenda viva, lógico, por enquanto sem sacrifícios de pessoas, mas você como oferenda viva, a tua dança, a tua voz, o teu braço, a tua mão, independente do que seja, mas coloca para fora. Essa é a conexão, eu acho que mais linda que a gente tem. Então, às vezes tem aquela coisa, né? O ritual, eu preciso de vela, eu preciso disso, disso, disso. Não, na minha opinião, tá, gente? Assim, uma coisa muito pessoal, você não precisa de nada. Você precisa do teu corpo, você precisa da tua essência, você precisa do seu ser. É isso que você precisa para o ritual acontecer. Outras coisas são convenções, estão ali, vão acontecer uma velhinha aqui, uma oferenda ali, mas o teu corpo é o berço e o cálice sagrado de todas as divindades. Então, eu vejo muito, muito dessa forma dentro das vivências, dentro dos rituais. Maravilhoso isso que você falou, amei, achei incrível. E aí, eu queria saber também de vocês, se vocês acham que a dança, a música, a poesia, o teatro são componentes de alteração nos estados de consciência, né? Vou usar esse termo, né? Que é aquele momento que você se entrega para o ritual e que você torna aquela energia mais propícia para o contato com divindades, com contato com o universo, com o contato, né? Enfim, ou quando você quer fazer alguma magia, enfim, cada um, né, no seu pensamento, assim, seja esbá, seja sabá, seja um círculo de sagrado feminino, enfim. Gostaria de saber um pouquinho se vocês acham que a arte pode levar a esse estado de consciência. Vou começar com a Petrúcia. O que você acha, Petrúcia? Sem dúvida, sem dúvida. A gente começa pelo tocar do tambor, seja os atabaques, como estava se falando, da Umbanda, né? Enfim, tem o xamanismo, todas as tradições xamânicas envolvem instrumentos nas várias regiões do mundo, onde a gente tem essas tradições, e o neo-xamanismo segue com esse mesmo trabalho rítmico de chocalho ou tambor, e aquilo tem um componente que altera o estado de consciência. O ritmo, né, faz isso, o dançar, o passo repetido, a marcação faz isso com a gente, o uso da voz, a palavra falada, ou o cantar cultural. Me lembrei, a Lua falou em alguma outra coisa que a gente fez aqui das rainhas, que eles começam com e ficam fazendo um som até sair alguma coisa. Esse tipo de coisa, qualquer coisa que parece que leva a um estado de rebaixamento de consciência, que é o que a gente chama tecnicamente, né? Traz essa alteração mental. E eu gosto muito da palavra falada. E ler certas poesias, certos poemas que transformam, que criam um estado de espírito. A gente tem feito muitas experimentações com isso. Recentemente no Conclave, a gente tem trazido letra de música, tem trazido poema e tem trazido coisas, e às vezes o ritmo no qual você vai falando. Eu conduzo transes, que tem muito a ver com o ritmo da palavra que é falada. Os trabalhos de bruxaria tradicional têm muito disso. Tem muito Lembra quando você trouxe a Zoe, Petrúcia? Que ela fez aquela leitura maravilhosa? Oi. Nossa, só dela ler ali a gente já ficou uau! Se transporta, né? E tem essa coisa da cadência, da maneira que uma coisa é guiada e falada. E tem uma coisa os autores mesmo de bruxaria tradicional, tem um jorro de palavras, é a maneira que a palavra é colocada, vai causando uma coisa atrás da outra, e tem um ritmo naquilo que até quase uma transa, né? Que vai... Aí tem um momento em que tem um certo êxtase daquilo ali, que é um clímax no qual se chega. Então, sem a menor dúvida, na minha experiência e na minha observação, todas as artes são capazes de nos alterar, desenhar, tudo pode alterar a consciência. Eu concordo com você. Eu tenho, inclusive, eu utilizo demais, até para entrar em estado meditativo, para desligar, para poder entrar naquela energia de ritual.
Eu faço muita utilização de música, de dança. Eu fiquei um bom tempo sem dançar. Eu tive algumas questões relacionadas a mim e à dança, em como eu via a dança, que me deram uma grande travada, assim, eu não queria saber, eu não conseguia imaginar, não conseguia imaginar dançando. E foi através de rituais que eu comecei a dançar novamente. Então, hoje eu danço em rituais, sbás, qualquer ritual que eu ache que seja interessante, que eu faço sozinha e tal, eu danço e destravou, assim, essa questão minha com a utilização ritualística, assim, foi bastante interessante isso. E dançar, colocar aquelas músicas, né, fazer, você até falou, né, fazer essa oferenda dessa playlist, né, dessa mixtape que você entrega ali para aquela divindade para quem você está afim, não é mesmo? E dançar essas músicas potencializa ainda mais, né, essa oferenda. E aí a leitura de poesia, a leitura de trechos de livros. Eu gosto muito de usar tudo isso como ferramenta, são ferramentas extremamente importantes nos meus trabalhos ritualísticos. E você, Agatha, o que você conta sobre isso? Cláudio, estado alterado de consciência, eu acho que tem todo momento. Eu falo que assim, pelo menos quando eu danço, meninas, deixa eu segurar aqui porque a emoção vai vir. É minha vida, né? Então, quando eu vou pro palco, eu incorporo, no melhor sentido da palavra, não incorporo ninguém, mas do incorpore, do dentro do corpo. Então, quando eu vou pro palco, pro chão, independente de onde aconteça a dança, para mim é um momento muito mágico, é um momento de muita entrega, de muita. Eu me sinto viva, sabe? Então, às vezes acontece isso, até mesmo em coreografia com as alunas, a gente dá aquela apagada, o que aconteceu? O que houve? Então, você dá aquela saída do corpo e volta, mas é tão mágico, né? E eu falo para minhas meninas, dança sozinha em casa, dança plena, dance nua, dance com seu próprio corpo. Isso é tão sagrado, né? É uma manifestação máxima da sacralidade, sabe? Então, falar sobre isso, falar desse estado alterado de consciência, desse sentir, dessa entrega, para mim, é sempre carregado de muita emoção, porque, de verdade, eu vivo isso. A dança, para mim, ela é isso. Eu lembro quando eu comecei a dançar, o dia que eu falo assim, eu me iniciei na dança, eu tive uma iniciação, né, comigo, assim, foi muito mágico, vou contar rapidinho, foi no Parque da Água Branca, eu tinha feito meu primeiro solo, até então eu dançava assim, como aluna, estava ali como aluna, mas eu ia solar pela primeira vez, ia dançar sozinha, sem um grupo. E terminei de dançar, coração a milhão, aí tava uma banda tocando, uma banda de música temática cigana, e eu comecei a dançar ali ao som da banda, e começou a chover. E eu não parei de dançar, eu continuei dançando na chuva. E aí a roupa cigana, aquela saia gigante, molhada, tudo molhado, e eu nem aí aquele peso. E aí eu fui embora no parque, né? É aquela parte em São Paulo, nesse parque Água Branca, tem uma partezinha assim, são como se fossem uma partezinha coberta, né? E ali você vai para o fundo do parque, e eu fui dançando para o fundo do parque. Dancei com as árvores, dancei com o céu, e toda vez que eu lembro disso, é muito emocionante. Agora, ano que vem, isso vai fazer 10 anos, né? Esse momento, na verdade, 11 anos. Vai fazer 11 anos. E aquilo foi muito mágico. Eu falo que ali eu tive a minha iniciação. Se existe uma iniciação para a arte, no sentido da dança, ali foi a minha. Foi um dos momentos mais plenos, de mais conexão, não só comigo, mas com todos os deuses ali, porque eu sentia presenças o tempo inteiro. E foi mágico, foi mágico. Eu lembro que eu olhava assim para o céu, a água caindo, e eu só sabia agradecer. Eu falava, eu quero isso da minha vida. Não foi à toa que meses depois eu larguei tudo e falei, vou viver de dança. Então foi tudo muito rápido assim que aconteceu na minha vida, mas com relação à dança, mas foi tudo muito mágico. Que impacto, minha vida, gente. né? Que impacto, Agatha, que teve na tua vida esse momento, que coisa mais transformadora que veio daí, muito legal.
Lu, e você? Nos conte o que Eu tô você aqui acha deliciando, sobre. tô achando tudo maravilhoso. Já Eu concordo, estamos entrando em estado alterado de consciência já só tô em ouvir, totalmente né? alterada, As gente. nossas, Olha que eu as tô só na nossas Benedict contando sobre suas experiências, né? Olha, maravilhoso, assim, eu concordo mesmo. Eu acho que a arte, ela, nas suas mais variadas manifestações, podem e fazem a gente realmente mudar, né, alterar a consciência. Eu gosto muito de conjuração, então essa coisa da palavra falada que a Petrúcia trouxe, eu acho isso muito poderoso, isso é muito a impostação certa, o momento certo, como se fala, o gestual da mão, é muito, muito poderoso, isso é muito poderoso. Para bem e para mal, né? É muito poderoso. Então, eu concordo muito. Eu queria só comentar uma coisa com relação a isso, pegando um gancho do que você trouxe, Cássia, de que teve um momento que você travou com a dança, não sei o que houve, mas falar sobre isso é importante, porque eu já vi muita gente que acaba não indo para uma dança, não indo cantar, não indo fazer uma interpretação, sei lá, fazer algo artístico, porque um dia alguém falou: ai, mas você não está dançando direito, ai, mas o seu corpo não é para isso, ai, mas porque você não dá para isso. E isso é horrível, porque isso fere algo muito sagrado. A gente está falando sobre esse sagrado aqui, né? Então, sabe, eu nunca vou me esquecer, o meu professor de atabaque, uma vez ele falou para mim assim, ele falou que o canto, eu já falei para vocês, eu não tenho uma voz comercial para canto, né? E eu também não estudo canto, mas eu sou tabaqueira, chefe do terreiro do Elfo. Então, eu que toco e eu que puxo os pontos em todos os trabalhos. Eu e a minha companheira, que é a Bá, que é a minha irmã de atabaque. E ele falou uma coisa para mim, eu nunca me esqueci disso, porque eu também já ouvi muito isso, sabe, Cássia? Assim, tipo, mas a sua voz não é uma voz, né, né? Não, não é. Mas ele falou que o que importa é o que a Agatha trouxe, é você pôr a voz, no caso do canto. O que importa é você trazer do peito para o coração, trazer do coração, do peito para fora. Porque quando você está cantando ali, você não está cantando para que as pessoas olhem a técnica e aplaudam aquilo, não. Você está cantando para os deuses. E para os deuses aquilo está lindo se for do coração. Se for sincero, eles sabem, não importa que você desafinou. Uma das apresentações mais lindas que eu já vi, da Bethânia com a Gal Costa, elas cantando para a mãe menininha, que foi a mãe de santo delas, em que elas desafinam horrores, porque elas estão cantando uma música para a mãe menininha, que havia partido. E elas desafinam, e a gente está falando de Gal Costa e Maria Bethânia. Então, aquilo foi muito importante para mim, porque quando você está tocando atabaque, bom, você sabe, o atabaque é uma espécie de tambor africano, e que ele é um instrumento muito importante para ajudar os médios na incorporação, para ajudar no trabalho ali, né? Como se fosse, quando você toca, eu visualizo como se fosse assim, como se eu tivesse, como se eu estou batendo ali, como se parece que faz um tapete de folhas para aqueles espíritos chegarem, para aquela galera chegar e para que as pessoas trabalhem a sua medida e façam a caridade, né? E é claro que a gente altera, e é maravilhoso quando a gente está tocando aquilo, e às vezes sai o improviso, né? Então, e é um improviso que não é teu, sabe? É um improviso espiritual, que é um berro, que é um grito, que sai no meio do ponto cantado. E quando isso acontece, é nítido. Aí, cara, o negócio muda totalmente ali, a parada é louca, né? E só queria trazer isso, assim, se um dia alguém que está vendo a gente recebeu alguma fala de tipo, você não tem o corpo perfeito, a voz perfeita, você não tem a voz, a impostação, a técnica aí, não sei o que, não sei o que lá. Quando a gente está falando de arte sagrado, para os deuses, importa mesmo é quando vem do coração. E quando vem do coração, às vezes você vai desafinar, às vezes você vai perder o passo, mas vai ficar a coisa mais linda. Então, eu queria partilhar isso porque isso foi muito importante no meu trilhar e eu acho que pode ser para outras pessoas também. Sim, com certeza. Gente, estou até, assim, sei lá, estou enlevada com essa conversa, tá muito maravilhoso nossa conversa, tô amando. Que deuses vocês ligam à prática artística em rituais? Vocês têm os preferidos? Eu desconfio que a gente vai ter um preferido aqui nessa conversa. Eu penso muito. Ah lá!
Agora, que nem a gente fez aquele dia da Santa Morte, vai cada um pegar sua estátua de Dionísio e trazer aqui para a gente fazer. Dionísio é demais, né? É demais, assim, eu acho a presença dele. Ele tem uma presença que faz um mix entre a arte, essa entrega que vocês falaram, todas vocês falaram, e a... Esqueci o que eu ia falar, peraí, gente. Tô sério, tô assim, parece que estou em outro lugar. Ele está agora. alterado de consciência, hein? Estou em estado de alterado de consciência. Eu estou em estado de alterado de consciência só de ouvir essas mulheres maravilhosas falando sobre arte e também falando sobre arte. Eu queria falar que Dionísio, lembrei. Eu acho que Dionísio ele é tão importante, tão presente, né, na vida da gente nesse aspecto, porque além de ele ter uma ligação muito grande com a arte, ele tem essa ligação com a entrega e também é um deus extremamente ligado às bruxas, né? É um deus das bruxas, né? Esse deus das bruxas que se fala tanto, né? Muita gente tem esse deus das bruxas como Dionísio, né? Então, Dionísio é uma divindade que eu acho muito ligada e que precisa sempre ser mencionado, porque ele está sempre com a gente, assim, né? Apolo também, no outro oposto, né? Mas dentro da mesma questão, eu sempre penso em Apolo quando estou lendo uma poesia, né? Quando a gente está nessa arte mais, né? No meu ver, pelo menos de Apolo, essa arte muito bem feita, esteticamente perfeita, né? E uma poesia, uma ópera, uma obra, até uma obra plástica, né? Uma estátua, né? Um quadro, né? Coisas assim que também trazem, né? Um desenho. A Lua estava até falando, né? Sobre os desenhos e tal. E saindo um pouquinho do panteão grego, eu também penso nos deuses celtas que eram inspirações dos bardos, né? Então você tem Brigitte, que é uma divindade super ligada à inspiração, né? Então muitos artistas têm Brigitte como deusa, né? Muito próxima. E até Queridwen, porque Queridwen é mãe do Taliesin, né? Que é o bardo, né? Mais incrível, né? Então, a lenda de Taliesin diz que Queridwen era a mãe dele, né? Então, são deuses que eu sempre penso, assim, quando na arte, mas devo dizer que meu preferido é Dionísio. Petrúcia. Dionísio, né, no teatro e tal, Hermes com a palavra, mas Tot, Tehuti, né, egípcio, que também tem a ver com o registro das palavras e a magia da palavra. Então, a coisa burilada, né, trabalhada da palavra, que eu acho que é uma grande arte. Aí eu também sempre penso dos gregos as musas, né, que tinha para cada uma das coisas, né? Então, tão importantes são as artes que tem musa para cada uma delas. Não chega a ser divindades, mas tão alto escalão, né, para inspirar as pessoas, os humanos. E eu gosto muito daí na verdade, dos hindus, Sarasvati e Shiva. Sarasvati da música e da poesia e Shiva da dança, né? Então esses também sempre me vêm na cabeça. Sarasvati e Shiva muito junto com Dionísio, esses ficam muito na minha cabeça quando penso nesses deuses. Não tenho, fora Dionísio, não tenho culto a nenhum assim da palavra, mas eu deveria, porque eu trabalho muito com a palavra escrita, né? E eu tenho que agradecer a quem me ajuda. E você, Lua? Gente, Dionísio, né? Ele é o top da balada aqui. Ele é nosso, né? Bom, ele, né? Maravilhoso, incrível. E dentro do trabalho com o atabaque, a gente não tem, assim, não sei como que é, né? Mas, assim, eu entendo que cada casa tem as entidades, não são divindades só, mas são entidades que são os donos ali, né? São quem faz a iniciação. Eles fazem a iniciação de quem vai tocar aquele instrumento sagrado, né? Então, tem dentro da casa do elfo, né? Do terreiro do elfo, a gente tem
o Treme Terra, o seu Treme Terra, vovó Maria Conga, e a gente tem também a Sebastiana do Bonfim, que a gente chama carinhosamente de Tia Baiana, que era uma entidade que trabalhava com a minha sogra. Então, essas entidades são os que, dentro do terreiro, que iniciam a gente, realmente, os atabaqueiros, no caso, as atabaqueiras, né? A gente é tudo diferente em tudo, né? Então, a gente é as atabaqueiras, então, muito legal isso. Agora, tem uma divindade que, para mim, é muito importante quando eu vou tocar, que é Yansan, que é a minha deusa de frente, né, por assim dizer, dentro desse caminho. É uma deusa muito importante para mim, né? E ela tem um toque, que não é dela, né, mas a gente toca para ela, que é o barra-vento. É um toque muito, né, Yansan, né, aquela coisa assim de estremecer. É muito, muito forte. Não dá para fazer aqui, vocês não vão conseguir ouvir, mas um dia eu toco para vocês, viu, meninas? E então, para ela, para mim, essa deusa é muito importante. Então, toda vez que eu vou fazer um trabalho, que eu vou tocar tabaco no terreiro, que essa é a minha função ali, eu peço para ela me ajudar. Porque se uma pessoa consegue tocar um barra-vento, consegue tocar todos os outros toques, porque é um toque muito rápido, né? Um toque que lembra meio que cavalo. Então, então é muito rápido esse toque, então tem que mexer muito rápido com as mãos. E cada grupo de deuses, né, dos orixás e outros deuses africanos, você tem toques específicos para eles, né? Então, o Ijexá é um toque um pouco mais lento, então para divindades mais velhas, né? Então é bem legal. E o barra-vento é para divindades guerreiras, né? Divindades que vêm e quebra a demanda, como falam. E Yansan é essa minha deusa importante. Então, para mim, quando eu vou tocar, eu sempre peço para me ajudar, né? Porque precisa ter, são 5 horas tocando às vezes, né? Então, precisa ter mão e precisa ter para segurar ali, né? Porque você tem que segurar ali. Se você errar no atabaque, você prejudica a pessoa que está lá esperando o toque para poder dar passagem e tudo mais. Então, legal estar dividindo isso com vocês, muito legal. Eu amei. Depois vou querer ouvir. E você, Ágata? Quais são as suas pessoas favoritas dentro desse caminho, as divindades, entidades, enfim, quem você quiser trazer? Então, eu tô aqui com os meus dois amores, né? Não foi à toa que eu coloquei eles aqui. Que é Dionísio, ele sempre, sempre, e Ganesha, né? E, assim, em primeiro lugar. E por que Ganesha, né? Dionísio dispensa qualquer apresentação, mas o Ganesha porque ele abre os caminhos. Então, que ele sempre possa abrir os caminhos para eu levar minha arte. Então, ele está sempre junto comigo, né? Tem até uma lenda que fala que os ciganos também são descendentes dele, como também são descendentes dele. Então, por isso que os dois estão aqui. Então, eu acabo levando por eles, né? Mas eu tenho mais. Eu tenho Afrodite em sua face pandêmia, que vem no mesmo cortejo aí de Dionísio, batendo casca no chão, e que também traz essa movimentação muito forte, né? Essa proximidade também às pessoas. Então, quando eu danço, eu penso nela como esse foco de transição entre eu dançando e entre o público, que eu sempre posso estar perto das pessoas e sempre com pessoas, sempre ao lado das pessoas, e trazer para minha amada Umbanda as moças, né? As moças com seu feminino visceral, com aquele feminino real, com aquele feminino sem pudores e apenas com verdade. Elas sempre estão junto, né? E são eles. Eu falo que cada momento que eu danço, sempre tem um Deus perto, uma deusa perto. Mas, no mais, assim, são eles. Como é gostoso dançar com os deuses, né? Com os deuses, com as entidades, né? Nossa, é maravilhoso, né? Dançar, cantar, tocar tabaque, tocar tambor, fazer, né? Fazer uma peça de teatro e oferecer ali para a divindade, sentir a presença dela, né? Eu acho que não é à toa que a gente diz que é bruxaria, né? Que que a gente vai chamar aqui de bruxaria, mas que essa espiritualidade que a gente vivencia
e que, né, a gente até conversou aqui sobre outras coisas, né, como o Círculo do Sagrado Feminino, ou a própria Umbanda, né, que vocês trouxeram de maneira tão bonita, como tudo isso também é chamado da arte dos sábios, né? Não é à toa, né, que a gente tem a arte como algo tão presente. Então é isso, minha gente. Este foi o Rainhas do Sabá, da lua cheia de dezembro. Quero agradecer muito, muito a presença da Lady Ágata, que sempre inspira tanto, né? E hoje não foi diferente, trouxe tanta coisa linda. E eu gosto muito de uma coisa que ela fala, que é um slogan até dela, que é dance suas verdades, né? Ninguém nesse mundo dança mais as suas verdades do que a Ágata, com certeza. Obrigada, minha irmã. Gratidão. Sabe quanto que eu te amo? Lua, Petrúcia, muita gratidão. Estou muito, muito feliz de estar aqui. A emoção veio forte porque começou a passar um filme na minha cabeça em alguns momentos. E dos momentos, inclusive, que eu estava bem ativa dentro do paganismo, né? E conversar com vocês, eu até fiquei um pouquinho até mais quietinha, porque eu estava fazendo aqui uma retrospectiva, né? A gente volta no tempo e você fala, nossa, quanta coisa, né? São anos e todos eles tiveram um porquê e um momento de estar. E todos eles colaboram para que eu esteja aqui hoje. E essa frase, né, pegando esse ganchinho que você falou rapidinho, dance suas verdades, é para a gente dançar aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente, que é a nossa verdade. E a nossa verdade, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua alma, cada um tem o seu ser. Então não é só estar no movimento, você dançar para fora, para aquilo que você quer, dançar os seus sonhos, dançar suas realizações, dançar os seus projetos e colocar para agir. Inclusive, queria deixar, já que esse daqui é o de dezembro, queria deixar só uma diquinha para o primeiro dia do ano, que é dança aquilo que você quer. O que você quer para 2022? É prosperidade, abundância, saúde, coisas materiais também, um carro novo, uma casa, enfim, coloca isso na tua dança. E dança essa tua verdade para que você manifeste através do seu corpo aquilo que você quer, porque é extremamente possível. Maravilhoso. Obrigada, Lua. Obrigada, Petrúcia. Na próxima lua cheia estaremos de volta com mais um Rainhas do Sabá. Um beijo.